Oi, meu nome é Cris, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui a convite da Mônica para falar sobre dependência emocional com vocês. A dependência emocional, ela é muito comum em mulheres e ela afeta a nossa capacidade de construir relações saudáveis e equilibradas. Isso acontece porque a dependente emocional costuma se envolver com muita intensidade nas relações. Ela se desconecta dela mesma e coloca os outros num pedestal. É como se ela se transformasse numa espécie de argila que vai se moldando e se adaptando aos relacionamentos para poder se transformar naquilo que ela acredita que os outros esperam que ela seja. É como se ela fosse um personagem. Ela não está conectada consigo mesma e com a sua própria essência, porque essa costuma ser a dificuldade da dependente emocional. Se conhecer em profundidade, saber do que gosta, quais são os interesses, os objetivos e cuidar de todos os aspectos da própria vida. Ela não consegue ter esses comportamentos saudáveis, porque ela coloca as pessoas como prioridade na própria vida. Então, ela alimenta um único pilar e se sustenta nesse pilar. Então, se essa relação acaba, o chão da dependente emocional se abre, essa pessoa se sente desamparada, porque ela tem muito medo do abandono, da rejeição e da solidão. Então, ela faz de tudo para a relação não terminar. Ela acredita que o valor dela está no que ela faz pelas pessoas. Então, quando ela não consegue o amor das pessoas, ela acredita que fez alguma coisa errada, ou que não foi boa o suficiente, que não conseguiu ser o que o parceiro queria. E isso é bastante prejudicial, porque alguém que está desconectado de si mesmo dessa forma vai viver fragmentado. As suas partes vão ficando separadas, cada hora ela é de um jeito, não tem uma constância. Uma pessoa saudável, ela tem a personalidade dela constituída, ela sabe quem é, se conhece e cuida de si mesma. A dependente emocional não sente que pode se cuidar sozinha, ela acredita que precisa do outro para sobreviver, porque ela se sente insegura, não sabe tomar decisões, não sabe fazer escolhas, não confia em si mesma, porque ela tem baixa autoestima e ela é muito carente. Então, ela exige dos outros atenção, porque inconscientemente ela também quer que as pessoas a coloquem num pedestal, assim como ela faz. E quando isso não acontece, ela se sente muito desvalorizada, como se aquilo fosse injusto, como se ela não tivesse merecido aquele amor do outro. E isso faz parte de um processo traumático que aconteceu na infância. A dependente emocional não se transforma numa dependente do nada. Isso é uma resposta adaptativa a algo muito doloroso que aconteceu na infância dela. Ela pode ter vivido em uma família conflituosa, com pais também que tinham um relacionamento abusivo. Ela pode não ter conseguido ter a sua necessidade de ser amada e valorizada satisfeita, porque isso é algo que todos nós precisamos. E quando os nossos pais ou os nossos cuidadores não satisfazem essa necessidade de amor que nós temos, muitas vezes porque eles também não tiveram a necessidade de amor satisfeita, isso gera um trauma, uma dor que a gente não consegue lidar. E como é uma necessidade, a gente fica tentando conseguir aquilo.
Então, muitas vezes a criança boazinha, obediente, que tenta agradar os pais, é uma criança traumatizada, que está tentando se sentir amada, ter as suas necessidades afetivas satisfeitas. E os pais não percebem isso e reforçam o comportamento. Então a criança acredita que ela está fazendo certo, que é aquilo mesmo que ela precisa fazer, se esforçar cada vez mais para tentar conseguir aquele amor. E isso causa uma sensação de insuficiência, de baixa autoestima. E na vida adulta, esse padrão de comportamento se transforma nesses sintomas de dependência emocional que a gente está conversando aqui. E isso pode acontecer em qualquer relacionamento, porque como a criança aprendeu a se relacionar assim com os pais, conforme ela vai crescendo, ela também se relaciona assim com os amigos, com os professores, no contexto de trabalho, alguém que fica tentando ali agradar ao chefe, não consegue se posicionar, dizer não, fazer escolhas, tomar decisões, ter uma postura mais firme diante do contexto de trabalho, nas amizades, com relações muitas vezes abusivas, porque ela depende de alguém para viver, então sempre vai precisar de uma amiga para acompanhá-la em algum lugar, para ajudá-la a tomar decisões, para ajudá-la a cuidar da própria vida. E isso pode ser perigoso, porque também existem amizades abusivas, não apenas relacionamentos afetivos abusivos. Então, a tendência da pessoa com dependência emocional é se atrair por um perfil com traços narcisistas, pessoas com transtorno de personalidade narcisista, muitas vezes, porque é uma dinâmica que combina perfeitamente. O dependente precisa colocar alguém no pedestal e o narcisista adora estar no pedestal. Esse é o objetivo de vida dele. Então, ele acaba abusando dessa pessoa e se aproveitando das características da dependência emocional. Então, costuma ser uma relação com uma química muito forte e a gente sente essa química. E é por isso que costuma ser difícil terminar um relacionamento, porque na menor ameaça dessa relação terminar, a dependente emocional vai entrar em contato com o medo do abandono, da rejeição, do desamparo. Ela não consegue ficar sozinha, então ela tenta se moldar para aquela relação funcionar e muitas vezes também alimenta uma esperança de conseguir mudar o parceiro, de fazer o parceiro perceber o quanto ela tem valor, porque ela acha que o problema está nela. Ela não entende que o problema também está no outro. Uma relação abusiva, ela é constituída de duas partes. A gente muitas vezes culpabiliza a pessoa com características narcisistas, mas o dependente emocional também tem responsabilidade nessa relação. E ele também tem uma tendência de ser manipulador, controlador, possessivo, porque como ele precisa garantir que alguém supra as necessidades emocionais dele, ele vai fazer o que for necessário para conseguir isso. Então costuma ser uma relação bem adoecida afetivamente, com bastante dificuldade de terminar a relação, sustentar a decisão, porque a dependente emocional é insegura, ela acredita que o problema é só dela, que ela que não está fazendo as coisas certas, ela não enxerga que o parceiro também tem as dificuldades e as questões dele, e aí ela fica tentando ali de todas as maneiras salvar a relação e muitas vezes salvar o parceiro, porque alguém com transtorno de personalidade ou com características abusivas também costuma ter traumas. E a dependente emocional enxerga o que tem ali por trás, então ela fica na esperança
de que um dia aquela pessoa se transforme naquilo que ela idealiza. E quando isso não acontece, além dela se frustrar, ela também se sente refém, impossibilitada de sair daquela relação, porque ela não acredita que outra pessoa possa gostar dela. Ela já acha que o narcisista está fazendo muito de gostar dela por causa de uma baixa autoestima, crônica muitas vezes. Então ela vai se mantendo ali, se submetendo aos abusos dessa relação e de alguma maneira ela também obtém benefícios, né? Porque a relação ela não começa abusiva, ela vai se tornando abusiva. Então, a dependente emocional muitas vezes sustenta a esperança de um dia o parceiro voltar a ser como ele era no começo. Mas muitas vezes a parte boa da relação nem era real, era uma manipulação, uma sedução, porque o narcisista consegue ler as pessoas e ele identifica o dependente emocional e gosta de pessoas com esse perfil, porque ele sabe que vai ser fácil controlar e essa pessoa vai se submeter. E como o dependente emocional não consegue viver sozinho, mesmo que a relação seja ruim, de alguma maneira ela nutre a necessidade dele de ter alguém, porque também não se responsabiliza por si, tem uma imaturidade. Então, se algo dá errado na vida, é mais fácil culpar o outro do que entrar em contato com as minhas questões e trabalhar isso para que eu deixe de me sentir assim e repetir os mesmos padrões, porque isso se transforma num ciclo que se repete. O dedo podre, né? Que a gente brinca muitas vezes, é consequência de tudo isso que eu mencionei. Os ciclos vão se repetindo, a história é a mesma, só muda o personagem, porque enquanto o dependente emocional não se transformar, as situações ao entorno também não vão se transformar, ele vai continuar se atraindo pelo mesmo perfil de pessoas. Isso só muda quando ele entende que precisa se conhecer, trabalhar a inteligência emocional, identificar os sentimentos, as necessidades, passar a cuidar de si mesmo, a desenvolver a individualidade, a autonomia, a independência, para ser capaz de fazer escolhas com segurança, evoluir na área profissional e ser protagonista da própria vida. A relação saudável é uma consequência de tudo isso. Então, o foco, ele precisa se inverter. Ao invés de olhar para os outros, tem que olhar para si e mergulhar cada vez mais fundo no autoconhecimento para conseguir entrar em contato com a própria essência, desenvolver a autoestima e ser capaz de se conectar com pessoas compatíveis com esse novo perfil. Então, é um trabalho. É um processo de elaboração e reconstrução e que vale muito a pena. O que eu tinha para dizer hoje sobre dependência emocional era isso. Se ficou alguma dúvida, me coloco à disposição para esclarecer e a gente se vê em outras oportunidades. Se vocês se identificarem com esses sintomas e sentirem que precisam de ajuda para percorrer esse caminho, contem comigo. Um beijo!